Dá para a gente falar um pouco desse jogo do Mineirão de hoje? Atlético versus Atlético. A gente acompanhava a partida aqui até antes de começar o linha de passe. E foi um jogo bacana, hein? Foi um jogo... O primeiro tempo até morno, né? O primeiro tempo, o segundo tempo melhorou, né? No primeiro tempo, o Galo não conseguia se conectar mesmo. Era um time sem conjunto. Sem conjunto. Faltava sequência. O Atlético também, mas o Atlético estava mais na dele, né? O Atlético estava mais reservão ainda. Esse gol dá vantagem para o Atlético no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético faz uma mudança interessante ali com o Rubens, mas não deu nem tempo de avaliar. Porque o nosso menino, eu digo nosso porque acho que o Brasil inteiro está torcendo para esse menino emplacar, né? Nosso Vitor Roque faz essa belíssima jogada, um garoto diferente mesmo, e empata o jogo. Na sequência do que deveria ser o jogo na volta do segundo tempo, o Atlético melhor consegue o seu segundo gol, mas também não dá tempo para muita coisa, porque 40 segundos depois da saída de bola, está lá o Vitor Roque empatando a partida de novo. A partir daí, o jogo muito bom, um jogo bem interessante dos dois times fazendo as suas mexidas para ganhar o jogo. A gente falou dos titulares do Atlético na frente em campo no fim, né? Falei muito de Keno e Hulk, mas o Atlético também começou a colocar gente graúda ali, inclusive o Canóbio, que vai fazer o gol da vitória no fim do jogo, num contra-ataque. Fim mais de trocação. Eu, se me avisasse o que ia ser o jogo, preferia ter visto só o segundo tempo, que foi muito melhor que o primeiro. Mas muito mérito desse time do Atlético, que a gente fala. É outro time também com um trabalho, apesar das mudanças de técnico, né? Teve até o absurdo Carille no meio do... O Atlético teve 3 técnicos ao longo dessa Libertadores, antes até de começar o mata-mata. Isso é uma aberração. Então, a despeito das trocas de técnico, a filosofia lá é muito consistente, né? O Atlético merecidamente já vem reivindicando um lugar aí entre os grandes times do Brasil, com essas disputas e também conquistas da Sul-Americana, principalmente recentes, no cenário nacional sul-americano. Então, não é um adversário qualquer. Pena para o Atlético Mineiro, que realmente mandou uma pá de cal muito difícil. Esse é o lance do... Sim, a bola é o terceiro gol. Bola dentro da área, em contra-ataque. Mas esse lance ameaçou algumas vezes antes já, né, sim. professor? Porque com o passar do tempo, o Galo foi dando esse campo para o Furacão, o Galo foi se mandando com muita gente para atacar. De pé para pé, né? Tranquilidade. Assim, essa coisa que eu estava falando da defesa do Atlético, você tomar um gol de pé para pé no fim do jogo, assim, num esquema meio de futebol 48 do segundo tempo. Sabe? Quando está todo mundo querendo ir para o churrasco, é meio... Mas foram quantos esse ano? Então, é desarvorado demais, né, Mar? Sim. É uma defesa desarvorada demais. Não me parece... Eu acho que o Cuca tem muita competência para melhorar. O Atlético Mineiro pode melhorar. O Cuca é competente, pode fazer a coisa voltar a funcionar, mas título de brasileiro não existe. Eu nem penso nesse negócio. Não briga? Não. Brasileiro, não. Mas acho que tem que ter uma luta por Libertadores. Ah, sim. Não dá para... Sim, sem dúvida. Lembra do final do ano passado, que a gente falava, Palmeiras, Flamengo e Atlético vão com tudo. O patinho feio da história é o Atlético Mineiro, né? Porque os outros dois estão chegando. Descansar todo mundo hoje, né? Você acabou de falar que acha que vai repetir a mesma dupla. Pode ser, eu não sei a situação do Júnior Alonso. Evidentemente, Keno e Hulk, que ele teve que usar Entraram um no pedaço, final, vai ter que colocar. E do lado de lá, acho que descansou todo mundo do Atlético Paranaense, né? Eu acho que assim, para ele ir com a vitória embora e descansando, porque você sabe que ele vai pôr o Pablo e não o Vitor Roque para ser o desespero, né, professor? Fatal, mas acho que isso é bem filipônico. E volta o Teranski, que não foi... Então, nem foi pro só jogo usou hoje. o goleiro e tal, então descansou bem. Você sabe o time. que na defesa do Galo a gente fala muito em nomes, né? Sim. Mas não é uma questão de nomes. Porque nome mesmo, ele só mexeu ali no Igor Rabelo, ele prefere o Natan. Numa condição normal, né? Hoje não Natan e Júnior Alonso é a dupla. É a dupla dele. Mas não é isso, é uma inconsistência que começa lá na frente. Sem a bola do Atlético é fraco. O Atlético não consegue roubar a bola como roubava antes. Mas fez isso no primeiro tempo contra no último jogo. Sim.
Que foi aí o grande diferencial. Agora, o Palmeiras. No Palmeiras, primeiro tempo. Sim, o Abel falou sobre isso. Porque, exato, foi muito superior ao Palmeiras fazendo esse tipo de coisa, esse abafa e tal. Isso era a cara do time ano passado. Era a cara do time. Então, então voltou o trabalho do Cuca lá, consegue e tal. Só que tem que ter perna. No segundo tempo, teve que trocar os 4 atacantes. Sim. Porque não seguraram. Não seguraram. Os 4 foram substituídos porque não é fácil você fazer esse trabalho que não vinha sendo feito. Isso. Não vinha sendo feito. E até o próprio Hulk, com toda essa condição física dele, eu acho que já demonstrava uma certa descida física e tal. Aí, de repente, ele foi poupado no jogo anterior. Nossa, quando começou contra o Palmeiras, falou, esse é o time do Cuca aí, tá vendo? Ele falou que sabia o que fazer e sabia era isso, era abafar os caras lá, roubar a bola, porque aí, óbvio, que se você faz isso lá na frente, você ajuda os caras lá de trás. Quando não fez hoje, de novo, desandou a... E mesmo o Cuca, muito do sucesso do Cuca é que ele consegue esse equilíbrio que ele mesmo, o Cuca, correu muito tempo atrás. Era a dosagem do galo doido, né? Aquela coisa do time que... O Galo perdeu muitos títulos, jogos fora de casa. Ele não tinha a mesma sequência fora. Isso perseguiu o Atlético de 2012 foi muito 12 para frente. Tá? E aí o Cuca consegue essa fórmula e agora tem que retomá-la em pouco tempo, né? Em nada, tempo nenhum. É que eu acho que esse tipo de jogo é o tipo de jogo de exceção. É o tipo de jogo seguinte, morre lá dentro, gente. Dá o máximo, tenta tudo, porque é sim um jogo muito importante. É um jogo que justifica algo diferente. Só que é um jogo que justifica algo diferente para um e é um jogo que o Palmeiras faz todo jogo. Que o Palmeiras consegue fazer todo jogo. Então, assim, é um tentando se desdobrar e o outro apenas não pode perder concentração. Mais naturalmente, né? As coisas com o Palmeiras acontecem com mais naturalidade. Mas mesmo que o Atlético consiga essa superação, uma superação a ser mantida. Gente, depois virá semifinal de Libertadores, virá a possibilidade do título da Libertadores, virá, na pior das hipóteses, como fala o Barra, a melhor colocação possível no Brasileiro. Isso é muito importante. Porque vai inaugurar um estádio. Claro. Para não disputar nada internacional. Claro. O próprio Atlético, há alguns anos, falou que a Sul-Americana era... Série B? Ivaldo, vê como os palmeirenses estão atentos. Aí um deles já disse, não, peraí, você está facilitando. Não é bem assim? Não são 8 vitórias, você fez a conta errada. Realmente eu fiz, são 11. Naquela comparação que o Atlético precisa, eles precisariam, questão seriam muitos empates e tal. Você vê que o palmeirense está ligado aí. Continua grande. Mas a diferença é enorme. Mas sobre esse jogo de quarta-feira, né? Os últimos trabalhos do Cuca, inclusive esse trabalho marcante, histórico do Atlético do ano passado, a gente costuma brincar o seguinte, os times pioravam para depois melhorar. Mas se piorar quarta-feira, acabou o ano em relação a disputar título. Então dá para piorar para quarta-feira. Quarta-feira tem que melhorar. Já piorou. Vamos deixar bem claro, que às vezes não ganhou nenhuma ainda. Os times do Cuca levavam 6, 7 jogos para começar a ganhar. Para quarta-feira não dá. Em relação a título, não a brasileiro. O brasileiro estou com o Mário. O elenco que tem, o investimento que tem, os jogadores que tem. O Atlético, a gente fala assim, não está disputando o título brasileiro, mas não quer dizer que desistiu do campeonato. Isso não existe. Com um turno quase para jogar, e aí, Prats, vai brigar lá em cima. E aí, Prats, quando eu falei aqui dos últimos 10 jogos de Flamengo, Fluminense, Palmeiras, se o Fluminense tem 8 vitórias e 2 empates nos últimos 10, o Atlético tem 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. E empates frustrantes. Nos últimos 10 jogos, tá? Pegando todas as competições. Eu acho que tem um pouco de exagero da sua parte. Não, mas isso aqui é o que eu estou vendo, é o resultado. Não, sim. Aí são fatos, né, números. Mas eu digo com relação ao estádio ser inaugurado e a disputa de Libertadores na próxima temporada. Né? É uma ducha de água geladíssima. Não, sim. Vamos deixar um pouco de lado o confronto Palmeiras e Atlético, da quarta-feira, então, e focar no Campeonato Brasileiro. O Marra é 7ª posição no campeonato. Sim, não está distante. Não está distante. E uma 7ª posição, junto com o Internacional, que perdeu hoje com um homem a mais para o Fortaleza. 3-0. E não perdeu pouco, roubou 3 gols. 33 pontos o Galo, o Internacional. O Furacão que venceu foi para 35, são só 2 pontos de diferença. Depois vem o Flamengo. 36. São 3 pontos apenas de diferença. Ou seja, está tudo muito embolado. Quem realmente saiu um pouco e desgarrou um pouco
sobretudo nesse final de semana, foi o Palmeiras. Sim. Porque o Palmeiras venceu e o Corinthians perdeu. É que não dá para demorar mais, né? Porque tem o Fluminense voando no campeonato, tem o Flamengo voando no campeonato e ocupando as vagas, ocupando uma vaga que foi do Atlético durante muito tempo, de ficar lá na frente, entre os 3 primeiros, 4 primeiros. Já está mais distante. Tem um Atlético Paranaense também que não está dando sinais de que, não, daqui a pouco eu vou descansar. Mas, eu falei anteriormente, assim, o Cuca é muito competente. Ele pode melhorar o time, talvez muito tarde para a Libertadores, porque o jogo já é daqui a pouco tempo, mas para Campeonato Brasileiro não pode haver falta de mobilização. Ah, sim, isso sem dúvida. Não, o que a gente fala aqui, Mário, me parece, é em relação a ser campeão. Não, isso aí... É isso que a gente está falando aqui, viu, Preto? Não é o Atlético não ficando entre os 4 primeiros, não. Não, é que o Mário, em determinado momento, falou, pô, tem um estádio e tal, não dá para pensar em não jogar uma Libertadores. Se tiver desmobilização, aí fica tarde, aí fica difícil. Não fica impossível, fica difícil. E tem uma pergunta ali, né, Preto? Derrota expõe carências do elenco? Não, acho que não. Acho que agora não. Expôs antes. Agora está tentando, é o remendo, sabe assim? Perdeu diversos jogadores que fizeram, que estavam sempre no banco de reservas, vendeu os jogadores antes da hora, só que outros tantos ficaram machucados. Mas ficar machucado é o comum no futebol brasileiro. Ficar um tempo fora é comum no futebol brasileiro. Então, o cálculo foi errado antes. Agora não, agora acho que o Você sabe que tem um clichê no nosso meio esportivo, né, dentro do futebol. Não, um que eu vou citar agora, né? São vários, são muitos, né? Mas tem um clichêzaço assim, o Mauro, que é aquele: o treinador acaba de assumir o time e vem a pergunta: o time tem o dedo do técnico já, né? Esse é um clichêzaço. Agora, por que eu estou citando isso até num tom de brincadeira? Me parece que o Luiz Felipe Scolari, o time que ele assume, tem o dedo, tem a mão dele. Eu tenho a impressão que você percebe isso... Pro bem e pro mal, né? Porque eu já dava uma camisa para esse Vitor Roque aí no dia que eu cheguei. Mas para ele não é assim, né? É o estilão dele. Não, tá certo. É o my way. É a cara dele esse time do Atlético, né, Mauro? Eu acho que ele estava satisfeito com o empate hoje, ter feito esse último gol. Nem precisava muito, né? Para agradá-lo, né? Nem precisava, ainda mais tratando de um time totalmente poupado. Não, sensacional. Não, existe mesmo isso. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Hoje a gente viu o Mano se dizendo envergonhado, né? Com 1 a mais, perdeu 3-0 por Fortaleza, está envergonhado. E o trabalho do Mano, toda vez que assume, a gente diz: agora ele vai arrumar a defesa. O Mano não vai tomar. E está tomando 3 aqui, 2 ali, 3 ali. Quer dizer, acontece. Mas o do Filipão, muito próspero, muito próspero. Agora são resultados, né? Não ficou fácil agora passar pelo Estudiantes. É a cara dele, Mauro. É a cara dele, Mauro. É a cara dele na Plata, quinta-feira. Se fosse fácil, ele estava fora, né? Realmente, mas no geral, o que ele vem fazendo, sem dúvida, muito bom. Ganhou um reforço excelente. Fernandinho entrou ali, que parece que estava... que não tinha saído, né? que não tinha saído, entrou muito bem. Foi protagonista de vários lances contra o Flamengo, vai ter que ser expulso, não tem, etc. Mas se sobressaiu e no último jogo foi o melhor em campo, de novo, mesmo o Atlético não ganhando. Então é um cara que agrega muita experiência e está indo. Agora, eu sei, a gente sabe, o próprio presidente já disse, o projeto agora é Libertadores, Sul-Americana já não resolve, brasileiro nós já temos e tal. É difícil, para esse ano ainda é difícil, acho que ainda tem que encorpar o elenco. Mas tem, sem dúvida alguma, o peso do trabalho do Filipão, sem dúvida alguma. Até onde vai, não sei. Difícil agora, tem nas duas competições, todas elas, né? Ele não está confortável em nenhuma delas, nem no Brasileiro, mas está com chance em todas, é impressionante. Tem com chance em todas. Se apega em um deles? Eles gostariam da Libertadores, né? Eles gostariam, é o que está declarado lá, né? Era Libertadores, porque Sul-Americana já ganhou, brasileiro já tem na conta. Mas o projeto nem é para agora. Se vier,
ótimo, ok, obrigado, mas ele mesmo diz que é projeto para 24, 25, sei lá, ou 23 que seja, né? Mas, se puder vir agora, mas não é uma tarefa fácil, mas, sem dúvida, foi um acerto, né? E as coisas meio por acaso, né, Anivaldo? Ele foi lá para ser diretor, né? Ele ia ser só diretor, ele não ia ser o técnico. Aí... Seria o Paulo Autuori. Quando ele foi para lá, era para ser o Autuori. Então... E ele ficou no banco. Como ficou... o Autuori... Exato. Ele se tornou técnico. Mas há um mérito muito grande dele em perceber rapidamente o que o elenco poderia oferecer. Porque o Atlético tem jogadores muito rápidos pelos lados do campo, ele percebeu isso quando chegou. Sim. Né? Aí você vai falar o seguinte, mas quem é do meio percebia isso. Nem todos percebem isso com tanta rapidez. Ele percebeu. Ele percebeu que o time poderia ter jogo às vezes mais direto. O time, quando joga na baixada, faz uma marcação muito adiantada e o time é treinado para fazer isso. Aí ele tem o Vitor Roque, que ele tem colocado como uma disputa de posição com o Pablo, né? E dá a impressão que vai, talvez, preferir o Pablo na quinta-feira em La Plata. Mas ele encontrou com o Canóbio, encontrou com o Vitinho, encontrou com o Coelho, com o Terans como segundo atacante. Ele encontrou muitas formas de um elenco que é um elenco caro, que o Atlético Paranaense investiu muito. É bom a gente pontuar isso. O Atlético Paranaense não é patinho feio. O Atlético Paranaense investiu para montar um elenco que montou. Não é obra do acaso. Exatamente. Agora... O elenco foi montado com bons jogadores, mas alguém para conduzir esses jogadores. Esse alguém tem sido o Luiz Felipe Scolari. De uma maneira, assim, muito competente ele tem levado o time. Sim. Né? Os jogos na Baixada, para quem enfrenta o Atlético, que sempre são jogos difíceis, com o Felipão ficaram mais difíceis ainda. Ele não perdeu em Curitiba. Né? As derrotas que ele tem são derrotas geralmente muito apertadas, tirando um jogo ou outro. E conquistado grandes jogos, e conquistado grandes vitórias. Ganhando o Palmeiras em São Paulo, ganhando o Atlético hoje. Modificado aqui, modificado lá, ganhando o Atlético no Mineirão. É um resultado que pouca gente consegue, independentemente do momento do Atlético, é um grande resultado. Então, assim, e quinta-feira vai para uma situação que ele está muito acostumado. Essa situação de, às vezes, decepcionar, não ganhar em casa, agora perdeu tudo, aí que ele gosta. É com ele. Aí Quantas vezes ele não viu esse filme? Exatamente. Eu só não concordo que é o melhor trabalho em muito tempo, porque não faz muito tempo ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Sim, com um roteiro parecido, viu, professor? Em relação assim, o time A era o das Copas, o B era do Brasileiro. O B foi caminhando, ganhando. Opa! Ele achou uma defesa no B, né? Exato. E, aliás, quando ele chega, todos nós apostávamos que ele ia ganhar uma Copa. Não ia ganhar o ponto corrido. E ele ganha o ponto corrido, que, aliás, é novo na carreira dele, porque o tempo do Filipão campeão brasileiro é no tempo dos mata-matas ali com o Grêmio. Eu respeito muito o trabalho do Filipão. Não concordo quase nunca. Assim, pro jogo da Libertadores, eu daria a camisa para esse menino. Mas aí a história do Filipão é feita de surpresas, né? Que fala, não te disse? Não te disse que era melhor entrar com o Pablo? Ô Marra, antes da gente falar aqui do Fluminense, do Diniz, do Cano, do Felipe Melo, por favor, fale para o torcedor do Furacão. A mensagem para o torcedor do Atlético, Estudiantes e Atlético, jogo decisivo agora na Argentina. É assim, é que existe uma tendência da gente lembrar da questão do mando de campo, lembrar da história do Estudiantes, vencedor, tudo. No atual elenco, chega depois do Piatti, né? No atual elenco tem 2 jogadores que foram campeões em 2009. O Andújar estava lá e Mauro Boselli, né? Os 2 foram campeões contra o Cruzeiro no Mineirão. Não jogou, né? Não jogou. Não. Então, esse elenco tem, assim, uma experiência na competição também. É um time duro, que gosta do jogo físico, mas é incômodo, hein? O Atlético Paranaense vai incomodar. E numa dessa, pode fazer gol, pode ganhar jogo. Eu acho que hoje, assim, se o Estudiantes observar o Atlético Paranaense com desdém, aqui é nosso, vai tomar uma surpresa muito grande. O Atlético Paranaense, mesmo na época do Carille, já há algum tempo tem uma ideia de jogo de muita velocidade. Muita velocidade. E o Eugênio Leal, comentando o jogo na quinta-feira, ele matou a charada muito rapidamente, né? O Estudiantes não vai dar espaço para esse time correr. Tá, mas no segundo jogo é em casa. Talvez apareça espaço para esse time correr. E é muito rápido, Prieto. A bola está no Bento, em 3 segundos depois ela está dentro da área. E é, assim, treinado para isso. Eu não acho que é caso perdido, não. Costuma jogar de forma diferente em casa, né? Normalmente fora de casa com 3 zagueiros, em casa... Sim. E com relação aos Mauros, né? Que saiu Mauro Boselli, então Mauro Mendes, porque o Boselli tinha problema, não sei quem vai ser titular, se o Boselli volta lá. Volta na quinta-feira. Mas, enfim, é jogaço. Furacão, para cima deles. Oh, que maravilha, hein?
Palmeiras, Atlético, Flamengo, Corinthians e que venha o Furacão classificado aí, o brasileiro, para as semifinais da Conmebol Libertadores da América.